Olá pessoal, meu nome é Marcelo Munhoz, eu sou professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e vou apresentar para vocês as próximas 3 aulas que se referem ao estudo do núcleo atômico. As nossas aulas estão estruturadas dessa forma. Então nós vamos iniciar na aula de hoje discutindo sobre a descoberta do núcleo atômico e algumas das suas propriedades mais básicas. Na aula seguinte vamos falar sobre o fenômeno da radioatividade, que é um fenômeno muito importante, presente na nossa vida. E, finalmente, vamos finalizar esse ciclo de 3 aulas falando sobre reações nucleares, especialmente sobre a fissão e a fusão nuclear, que são reações muito interessantes e também bastante presentes no nosso dia a dia. Então, vamos iniciar falando sobre a descoberta do núcleo atômico. No final do século XIX, início do século XX, existiam vários fenômenos que os físicos estudavam e que não se compreendia a sua origem, não se compreendia exatamente do que se tratavam, né? Então, esses fenômenos se referem justamente à emissão de radiação, que a gente vai voltar a conversar a respeito na próxima aula, e também esses fenômenos, obviamente, estão bastante ligados à estrutura mais elementar da matéria. Naquela época não existia um consenso se de fato a matéria existia uma estrutura básica, uma estrutura atômica, ou se esse conceito nem fazia sentido. Uma descoberta muito importante no sentido de se estabelecer essa estrutura atômica da matéria foi justamente a descoberta dos elétrons, né, que essencialmente foram as primeiras partículas fundamentais, elementares que foram descobertas, né, entre todas aquelas que vocês viram nas 2 primeiras aulas dessa disciplina com o professor Sérgio Novaes. E o descobridor do elétron, que foi esse físico inglês, o Thomson, J.J. Thomson, em 1904 ele mesmo propõe um modelo. Então ele afirma, não, a matéria tem uma estrutura atômica, e ele propõe uma estrutura para esse átomo, para essa estrutura básica, elementar da matéria. E no modelo proposto pelo Thomson, ele diz o seguinte, olha, o átomo tem que ser neutro, os elétrons existe essa partícula, a carga negativa do átomo está concentrada nesses corpúsculos que são os elétrons, então o átomo deve ter uma distribuição de carga positiva com os elétrons ali colocados no meio, né? Na literatura normalmente se chama esse modelo de pudim de passas, né? Há controvérsia se realmente em algum momento Thomson pensou nisso ou não, mas ele dá uma boa ideia de como é que era o modelo proposto pelo Thomson. A pergunta natural que a gente pode fazer, uma vez proposto esse modelo, é como que a gente pode testar esse modelo, né? Então, assim que funciona a ciência, assim que funciona a física, né? Por mais razoável, interessante que seja o modelo, é óbvio que a gente tem que perguntar para a natureza se de fato é daquela forma ou não. Então, a grande pergunta que se fez é como que a gente pode testar esse modelo proposto pelo Thomson. E a ideia que se teve na época, por um físico neozelandês, mas que trabalhava na Inglaterra, chamado Ernest Rutherford, foi, bom, vamos bombardear então uma amostra, né, um átomo, com uma certa partícula, uma ponta de prova que a gente conheça bem as suas propriedades e ver o que acontece. Na época, o que eles tinham à disposição? Na verdade, o que eles conheciam eram justamente fontes radioativas, né? Quer dizer, elementos que emitiam um certo tipo de radiação, um certo tipo de partícula. E uma dessas fontes que eles conheciam são as chamadas fontes radiativas de emissão alfa, que a gente vai discutir em detalhes na próxima aula. E essas fontes emitem as chamadas partículas alfas, que eles conheciam bem como que se comportava, qual era a energia, qual que era a carga, enfim, né, as propriedades dessa partícula. Então, a expectativa, quando você realiza um experimento como esse, quando você bombardeia, então, uma estrutura atômica com essas partículas alfas, como as partículas alfas são muito mais pesadas do que os elétrons, né, algo como 7.000 vezes mais pesadas do que os elétrons, então a expectativa é justamente que essas partículas alfas iriam atravessar esse átomo quase que sem alterar o seu estado. Então, num experimento em que um átomo é bombardeado por partículas alfas, a expectativa é que essas partículas alfas saiam, né, do experimento sem
grandes alterações. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, dois colaboradores do Rutherford, né, o Hans Geiger e o Ernest Marsden, eles construíram um experimento para testar essa hipótese do Thomson. O experimento deles está ilustrado aqui. Então, essencialmente, eles tinham uma fonte radioativa, né, que emitia essas partículas alfas, colocavam isso dentro de uma estrutura que colimasse essas partículas, então elas saíam todas na mesma direção, e no caminho dessas partículas alfas colocaram uma folha, uma folha bem fininha de algum material, né, normalmente o ouro, e colocaram um sistema de detecção, né, de medida dessas partículas alfas, que é móvel, né, que você pode ajustar o ângulo em que ele fica, e aí você consegue, então, medir quantas partículas alfas chegam, né, atravessam essa folha de material em função desse ângulo aqui. E, como eu falei, a expectativa é que a grande maioria das partículas alfas fossem emitidas realmente na mesma direção que as partículas alfas saíram ali da fonte. Mas, para surpresa deles, em alguns eventos, essas partículas alfas saíam em ângulos bem traseiros, né? Acima de 90 graus. Isso foi uma surpresa porque, segundo o modelo de Thomson, isso não deveria acontecer. Aí que entra novamente o Rutherford e ele cria então um modelo, propõe um outro modelo para o átomo, né, que daria conta de explicar esse espalhamento de partículas alfas para ângulos mais traseiros. E como é que é esse modelo? Então, como que o Rutherford elaborou esse seu modelo, né, que é um trabalho de 1911? Bom, o Rutherford usou algumas hipóteses, né, que a gente vai rever. Uma, obviamente, ele usou a mecânica clássica, né, para fazer o seu modelo, porque a física quântica estava nascendo nessa época, né, ele ainda não tinha, ele não utilizou a física quântica para fazer o seu modelo. E aí vem a grande hipótese dele, né, de que o átomo, na verdade, ele não era como o Thomson tinha proposto, mas ele tinha um núcleo, né, no centro do átomo bastante pesado, concentrando basicamente toda a massa do átomo, com os elétrons orbitando em volta desse núcleo. Então ele propõe, né, existir esse núcleo com uma carga Ze, né, Z seria a carga positiva desse núcleo, e o mesmo número de elétrons, né, Z elétrons, orbitando em volta do núcleo, garantindo que o átomo é neutro. Muito bem. Ele considerou apenas a força coulombiana, ou a força eletrostática, né, de interação entre as partículas alfas e esse núcleo positivo, né. Hoje a gente sabe, vocês viram nas duas primeiras aulas, que existe uma outra força agindo nesse sistema, que é a chamada força forte, né, a força nuclear forte, mas obviamente ele não conhecia ainda nessa época. E ele faz algumas aproximações no modelo dele que são até surpreendentes que tenha dado certo, né, mas que funcionou, e a gente sabe que são aproximações, e é justamente isso que a gente vai discutir em seguida, né? Então ele diz que o núcleo e a partícula alfa são estruturas pontuais, né? E ele diz também que o núcleo, o alvo, né, dessa colisão, ele não sofre recuo. Então isso significa dizer que ele tem uma massa infinita. E ele também diz que não ocorre nenhuma mudança no estado, né, dessas partículas, nem da partícula alfa, nem do núcleo. Muito bem, então usando esse modelo, ele calculou qual que seria, então ele, né, imaginou a trajetória, né, então a partícula alfa está saindo aqui, está indo nessa direção, o núcleo está aqui. A distância entre a partícula alfa e o núcleo, né, a gente chama de parâmetro de impacto B, e o que o Geiger e o Marsden mediam é justamente a partícula alfa saindo em um determinado ângulo θ, né? E
e aqui a força coulombiana que age sobre a partícula alfa devido à repulsão do núcleo à partícula alfa. Então, o que o Rutherford fez, ele calculou, né, uma expressão, uma relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo θ, né, considerando então essa força central, que gera uma órbita hiperbólica, e ele chegou numa expressão para o número então de partículas alfas que devem ser espalhadas, né, em função desse ângulo θ, né, que era exatamente o que o Geiger e o Marsden mediram. Então a ideia agora o que o Rutherford propõe, é algo bastante quantitativo. Vamos ver se essas minhas hipóteses realmente correspondem à realidade, né, comparando o cálculo, né, que ele fez com os dados experimentais. E quando essa comparação foi feita, de fato, se observou que elas concordavam muito bem com o que se media, né? Então, notou-se que, de fato, a distribuição do número de partículas alfas em função do ângulo obedecia a uma função inverso do seno a quarta de θ, né? Se vocês lembrarem, está lá na expressão, né? Um seno a quarta de θ sobre 2. Eles também observaram que a intensidade de partículas alfas espalhadas era proporcional à espessura da folha, que também aparece na expressão de Rutherford, e que a intensidade das partículas espalhadas é proporcional ao quadrado do número atômico do material que compõe aquela folha espalhadora das partículas alfas. Isso também estava na expressão obtida por Rutherford. Então, essa concordância entre o modelo a expressão quantitativa deduzida pelo Rutherford e os dados experimentais deu um grande impulso para as hipóteses do Rutherford. Então, de fato, os físicos, os cientistas se convenceram de que a estrutura atômica deveria ter aquela forma, né? Um núcleo pesado de carga positiva com os elétrons orbitando em volta. Aí a pergunta seguinte que a gente faz é, bom, mas esse núcleo, será que ele é pontual realmente, né? Como o Rutherford tinha proposto no seu modelo, ou será que ele tem uma estrutura interna, algo mais complexo, né? A resposta para isso veio de diversos trabalhos. Um deles, em 1913, o Soddy, ele propõe, ele percebe, na verdade, ele mede, né, que existem elementos químicos que possuem massas diferentes, que é o que a gente chama de isótopo. Então, núcleos que têm a mesma carga, mas que têm massa diferente. Então, isso já aponta de que tem algo mais complexo ali dentro do núcleo, né? Em 1932, só em 1932, um outro físico chamado James Chadwick, ele descobre a existência do nêutron, né? Uma partícula neutra que tinha uma massa muito parecida com o do próton. E aí, logo em seguida, o Werner Heisenberg, o mesmo lá do princípio da incerteza, que vocês viram no curso de física quântica, ele então propõe que esse núcleo, de fato, tem uma estrutura, ele não é algo elementar, fundamental, pontual, né? Ele tem realmente uma estrutura interna, que é formado o quê? Formado por prótons e nêutrons. Então, uma partícula positiva, chamada de próton, e uma partícula neutra, com massa muito parecida, chamada de nêutron, né? Então, o núcleo, como mostrado aqui nesse esqueminha, ele é formado por esses dois tipos de partículas, e aí a gente caracteriza, então, os núcleos sempre por essas duas quantidades, pelo número de prótons que ele tem, que a gente chama de número atômico, e pelo número total de prótons e nêutrons, que a gente chama de número de massa, né? E normalmente a gente se refere a prótons e nêutrons de uma maneira genérica de núcleons, né? Muito bem. E na natureza, como é que esses prótons e nêutrons se combinam para formar os núcleos atômicos? Então aqui é um panorama disso, né? Vocês vejam que tem cada quadradinho desse, então vocês olharem, o eixo X aqui é o número de nêutrons, o eixo Y é o número de prótons, e cada quadradinho desse é uma certa combinação de prótons e nêutrons formando um núcleo. A gente vê
essas cores significam o quê? Os quadradinhos brancos são os núcleos estáveis, então esses que a gente realmente encontra na natureza, né? Que não sofrem transformações, né? A gente vai discutir isso na próxima aula. E tem uma infinidade de núcleos que são radioativos, que se transformam em outros núcleos, também a gente vai discutir na próxima aula. Então aqui só para vocês terem uma ideia do panorama da infinidade de combinações possíveis entre prótons e nêutrons para formar os núcleos atômicos. Bom, então agora vamos voltar a outra hipótese do Rutherford. Então a gente sabe já que o núcleo ele não é pontual, ele tem uma estrutura, mas então qual que é o tamanho dele, né? Qual que é realmente a dimensão desse núcleo? Como é que a gente pode estudar isso? A gente estuda isso de uma forma bastante parecida do que o Rutherford tinha feito, só que a gente adapta um pouquinho a forma dele. Então, a gente parte, né? Quer dizer, aqui seria a fórmula extraída por Rutherford, escrita de uma maneira um pouquinho diferente, que vocês vão compreender quando olharem lá o texto base dessa aula, né? Que a gente chama de seção de choque. Então, a gente pega a fórmula do Rutherford, leva em consideração um fator devido à relatividade, né? Por quê? Porque a ideia de estudar, como é que a gente estuda essa questão do tamanho do núcleo? Em vez da gente fazer interagir ou bombardear o núcleo com partículas alfa, para esse caso é mais interessante bombardear o núcleo com elétrons, né? E elétrons de alta energia. Como o elétron ele é menorzinho, ele é uma partícula uma partícula elementar, coisa que a partícula alfa não é. Então se você acelera o elétron a altas velocidades, vocês vão lembrar lá da disciplina de física quântica que o elétron ele tem propriedades ondulatórias e um elétron de alta energia, né, ele tem um comprimento de onda bastante pequeno. Lembrem lá da expressão de de Broglie, né? O comprimento de onda vai ser inversamente proporcional ao momento desse elétron. Então, um elétron de alta energia ele tem um comprimento de onda bem pequeno, então ele consegue enxergar estruturas pequenas. Então, para o elétron, o núcleo certamente não é pontual, mas ele tem uma distribuição, um tamanho. Então, se a gente usar esses elétrons, né, como que a gente consegue agora conectar os dados experimentais, né, que a gente mediria do espalhamento desses elétrons, da mesma forma como se mediu o espalhamento das partículas alfas, como que a gente conecta com a teoria? Então, é só pegar a fórmula de Rutherford, fazer essa correção relativística, porque os elétrons estão a altas velocidades, e que dá essa seção de choque de Mott, que a gente chama, né? E incluir também um outro fator, que é o chamado fator de forma, e esse fator de forma ele inclui essa distribuição de carga do núcleo. Como a gente está lidando com o elétron vai interagir com o núcleo de maneira a partir da força elétrica, né? Então a gente nesse fator de forma a gente consegue obter a distribuição de carga do núcleo. Então agora o que a gente precisa fazer é comparar os dados medidos, né, de espalhamento de elétrons com um certo modelo, uma certa hipótese para essa distribuição de carga do núcleo. E, bom, esse gráfico mostra justamente essa distribuição de carga, né, em função, na verdade, do raio do núcleo, né? E a gente observa que o que acontece? Com exceção de alguns núcleos, né, como o hidrogênio e o hélio, a grande maioria dos núcleos eles têm o quê? Eles têm uma densidade constante, mais ou menos constante, até um certo raio e parecida, e chega, conforme a gente chega na superfície do núcleo, essa densidade começa a cair. Então essa é a fórmula que melhor explica essa densidade nuclear, né? E que mostra para a gente, então, que o núcleo ele de fato tem um tamanho. E o que é muito interessante é o seguinte, esse tamanho, né, quando a gente faz agora um gráfico do raio do núcleo, né, do raio médio do núcleo, em função do seu número atômico elevado a 1/3, a gente vê que esse raio é proporcional ao número atômico elevado a 1/3. Então, isso significa que o volume do núcleo ele é proporcional ao número atômico, ou seja, se você tem um determinado núcleo e você coloca mais um próton, mais um nêutron, o volume cresce proporcionalmente, ele não se comprime, como acontece com os átomos, por exemplo. Então, isso é uma indicação
muito forte de que a força, a chamada força forte nuclear, a força que mantém prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo, ela é de curto alcance, né? Ela realmente só age nos vizinhos ali dos prótons e nêutrons, né? Então, esse é um resultado muito importante que mostrou uma característica dessa força forte. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a massa do núcleo, né? Lembra que uma das hipóteses do Rutherford era que o núcleo não sofria recuo na interação com a partícula alfa, isso equivale a dizer que ele tem uma massa muito grande, mas quanto que vale essa massa? Então, a gente pode calcular, né, a massa do núcleo somando a massa dos prótons, né, e a massa dos nêutrons que compõem esse núcleo, mas a gente tem que levar em consideração também uma outra ideia, uma outra grandeza, que é a chamada energia de ligação do núcleo, né? Se a massa do núcleo fosse simplesmente a soma da massa dos prótons e dos nêutrons, ou seja, se a energia de ligação fosse zero, obviamente não daria para formar o núcleo, né? Porque seria melhor você ter os prótons e nêutrons separados do que formando o núcleo. Então, esse valor B tem que ser diferente de zero, né? E é ele que dá, então, digamos, a cola do núcleo, né? Quanto maior for esse B, mais ligado, mais coeso é esse núcleo, né? E, por medida, a gente sabe que, de fato, B não é igual a zero, né? E aqui está um gráfico, então, do valor dessa energia de ligação dividido pelo número atômico, número de massa, desculpe, em função desse número de massa A, né? Então, a gente vê que, de fato, não é zero, né? E uma característica interessante é que a maioria dos núcleos tem um valor de B sobre A bem próximo de 8 MeVs, né? Que é a unidade de medida de energia mais comum na física nuclear. Então, diante dessa observação, né, os físicos começaram a pensar, bom, como é que a gente pode explicar esse gráfico, né? Como é que a gente pode entender esse comportamento dos núcleos? E um dos primeiros modelos que apareceram foi em 1935, pelo Weizsäcker e o Bethe, em que eles propuseram o seguinte, bom, observando que esses núcleos têm uma energia de ligação por A aproximadamente constante, né? Ou seja, que B é proporcional a A, então isso nos remete à ideia de um líquido incompressível, né? Então eles propuseram uma fórmula em que você teria então essa energia de ligação, né? Essa fórmula tem vários termos. O primeiro termo é que essa energia de ligação é proporcional a A, né? Notem que isso reforça a ideia da força forte de curto alcance, porque se ela não fosse de curto alcance, esse B seria proporcional a A vezes A menos 1, né? Como no caso da força elétrica, por exemplo, né? Que é proporcional a Z menos 1. O termo seguinte que eles propuseram na fórmula, né, que vocês viram aqui no gráfico, que faz com que essa linha constante passe a ter esse formato de curva aqui, é o que eles chamaram de um termo de superfície, né? Então a ideia deles foi os prótons e nêutrons que estão na superfície do núcleo, eles vão contribuir menos com a energia de ligação do núcleo porque eles têm menos vizinhos, né, para colar, digamos assim. Então, eles propuseram um termo que é proporcional a A elevado a 2/3, visto que o raio do núcleo é proporcional a A elevado a 1/3, então, como a superfície de uma esfera é proporcional ao raio ao quadrado, então o B deve ser proporcional a A elevado a 2/3. Né? O terceiro termo que eles propuseram se refere à força elétrica coulombiana. Então, obviamente, o fato de termos prótons dentro do núcleo que se repelem, isso deve diminuir a força, a energia de ligação. E essa força, então, esse termo deve ser proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional à distância entre elas, como o raio é proporcional a elevado a 1/3, então esse termo deve ter essa forma. E, por fim, né, eles propõem um termo chamado termo de assimetria, que vem de uma observação empírica de que núcleos que têm um número atômico, número de prótons parecido com o número de nêutrons, eles são mais estáveis do que os outros. Então, eles
a partir dessa observação, colocam finalmente esse termo e essa proposta tem é muito bem sucedida, né? Consegue descrever bastante bem os dados. Então, nesse gráfico, a gente está vendo os pontos preenchidos aqui de preto são o resultado da fórmula e os pontos em branco, né, aberto, são resultados dos experimentos, das medidas. Então, a gente vê que não é perfeita a fórmula, mas escreve muito bem os dados, então que traz informações interessantes sobre o núcleo. Bom, então para a aula de hoje é isso que eu queria contar para vocês. Na aula que vem a gente vai falar sobre o fenômeno da radioatividade, descrevendo os tipos de radioatividade e discutindo um pouquinho esses fenômenos à luz da física quântica, né, de alguns conceitos e fórmulas que vocês viram na disciplina de física quântica. É isso, pessoal.